Internautas de todo o Brasil, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário a que vocês estiverem acedendo a este vídeo aqui no jornal que vocês conhecem, o Diário de Taubaté, um diário que é impresso colorido e você só paga R$1 por ele. E que é importante porque justamente é diário, você tem a informação sempre atualizada, a informação da sua região, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e é preciso que você conheça a sua realidade local, além da realidade mundial, nacional, mas sempre leia com olhar crítico, né? O jornal é feito para dialogar, não é feito para ser aceite igual a homilia de um pastor ou padre. É para você pensar, refletir, dizer se concorda, se não concorda, se aquilo está bem colocado. E aqui no Diário Taubaté a gente continua esse trabalho de promover os debates. Eu estou chamando aqui uma das pessoas cujas ideias são das mais revolucionárias aqui em Taubaté. Eu não sei se ele está mais tempo em Taubaté do que eu, mas eu acho que você veio para cá quando? 85. Então não está pouquinho tempo a mais, pouquinho tempo a menos em Taubaté do que eu, tá? O meu amigo Carlos Colareda, que já foi presidente da APAI aqui de Taubaté, do Conselho Deliberativo. Do Conselho Deliberativo da APAI, que atualmente trabalha como a restauração, né? Restaurador. Está como restaurador, presta consultorias também. Quando há e ele é uma pessoa que está sempre pensando nos temas da política, da sociedade, da família, da região e da religião também. E é provocador, é exigente, é idealista, é um monte de coisa. E é pai também de um rapaz que tem uma deficiência, portador de deficiência, e de uma filha, né, que é normal, né, e ele está sempre na luta aí. E eu convidei hoje para falar sobre um tema que ele preza muito, que ele valoriza muito, que é o da sociedade inclusiva. Nós temos outros assuntos da política que ele domina bem, que ele gostaria de falar talvez, mas vamos começar pela sociedade inclusiva. Carlos Colareda, você acha que a inclusão social hoje é uma realidade, está mais próxima de ser uma realidade ou está ainda muito no projeto? Eu creio que usando as informações que o próprio sistema, né, o próprio Estado utiliza, não houve modificação, porque a base continua tão distante do ápice como estava antes. A pobreza é uma questão relativa. Você pode ter, nos Estados Unidos, com R$600 você é miserável, né? E aqui no Brasil precisa estar abaixo de 70, R$100 para ser miserável. Se você aumentar para 200, a base continua distante, porque em cima a concentração aumenta. Então ela não existe por causa da estrutura do sistema, que é baseado na exploração, na acumulação de riqueza. Como há menos trabalhadores e uma massa maior a explorar, a cúpula, os detentores do poder, eles continuam usando todo o sistema de acumulação de conhecimento através dos estudiosos, dos cientistas, dos professores, dos trabalhadores em geral. Que, à medida que aumenta o conhecimento, a riqueza maior que ele consegue produzir, o manipulador do poder retira esse sangue que seria para ele correr, deixa ele sobreviver com o mínimo.
não é? Às vezes menos do mínimo. Eu estou sendo generoso. Se é que sobrevive. Mas como eles creem que há sempre uma reposição dessa mão de obra, nós não estamos muito diferentes do tempo das pirâmides, não, de explorar e o explorado se sente bem. Né? Não comia nada, recebe lá o trigo lá do faraó, hoje recebe uma cesta básica. Qualquer coisa que ele receba, usando o tempo dos coronéis, dos grandes fazendeiros, eu te exploro, e ainda o trabalhador faz questão de ficar devendo para o resto da vida o fato dele ter falado: olha, o dia que nascer seu primeiro filho, eu vou ser o padrinho. Acabou, ele vai ser escravo daquele até o resto da vida. Né? E eu poderia usar a questão de como que a sociedade pode melhorar e como é que você percebe que ela está melhorando. Quando a sua periferia, não a periferia no sentido geográfico de moradia, mas desfeita da sua capacidade integral de saúde, de discernimento, estiver fora daquilo que se chama padrão. É um doente, um idoso, uma criança subnutrida, deficiente. É por aí que você percebe que, além de não mudar, está voltando uma política higienista de excluí-los. Facilita, não precisa matar, né? Se retira a comida, ele vai morrer por inanição. Todo mundo vai chorar, vai dar discurso, os políticos vão dizer que injustiça. E aí a gente esquece de perguntar: o que é justiça, não é? O que é justiça? Não existe. Eu, como sou pai de um portador de deficiência mental e conheço outros pais, há muito tempo a gente luta, e o conceito, a consciência do dever de luta não está incutido na nossa sociedade, que é um dever. Quem tem fé, já está desde os princípios lá, você deve lutar. Se você vai procriar, você deve lutar pelos seus filhos, e você tem que lutar por você para mantê-los, se você não ficar vivo. Se você não quiser procriar, você escolhe um ideal, ou a menos que você vai ser um eremita. O eremita, quando se isola, geralmente ele Misantropo, ermitão. Eu não sei se seria um misantropo, não, porque ele já detesta, né? E esse daí não, ele seleciona o conhecimento que ele observa e tenta depois transmitir por gestos aparentemente pacíficos, né? Você fica congelado, é a famosa... Por que ele está... Mas, voltando só à questão da higienização, já muita gente documentou, e eu vi várias perspectivas de análise disso, né? Esse movimento de higienização que começou na Primeira República, da sociedade, em que eles queriam tirar das vistas das pessoas os mendigos, primeiro, e depois os imigrantes, né? Aquela grande maioria de italianos na rua parece que incomodava as pessoas. Eles tentavam fazer asilos para os mendigos e para os imigrantes, né? Que depois passaram a ser asilos para os velhos, outros para os deficientes mentais, tal, aquela mentalidade de que há coisas que a sociedade melhor não vê, que são feias demais, tal. Esse mesmo movimento de higienização, foram destruídos os cortiços e os casebres do Rio de Janeiro, né? Porque eles achavam que aquilo era pútrido, era feio, eram anti-higiênicos, porque as doenças nasceriam lá, e derrubaram esses casebres e esses cortiços para fazer até grandes avenidas. E os pobres que saíram dessas casas, né, do bota abaixo, começo do século XX, acabaram formando as favelas, né? Por quê? Porque eles precisavam continuar próximos do local de trabalho, eles não iam sair das
regiões centrais do Rio de Janeiro, eles iam ficar ali nos morros próximos, que era onde eles podiam habitar e resistir, tal, etc. Então, a higienização, quando ela afeta pessoas que estão com uma certa rigidez, ela tem uma resposta, né? No caso, os italianos não ficaram nesses asilos, eles pegaram, né, saíram e foram fazer a vida como podiam, né? Mesma história nas fazendas, que tinham também os alemães, que ficavam devendo o patrão que tinha trazido desde a Alemanha ou desde a Áustria, os caras para cá, e aí eles diziam para os filhos: olha, pega um facão, vai abrindo caminho a picada, sumam daqui, juntem dinheiro para depois saldar as nossas dívidas da cidade, ou então fugiam de uma vez. Agora, o deficiente mental, ele tem uma capacidade de reagir a isso muito menor, porque ele não compreende, né? Ele não tem essa capacidade. Mas tem capacidade de entender que está acontecendo isso. Mas Essa é uma ele questão... chega até a entender, mas para ele reagir é complicado. Então, ele não tem essa capacidade. Mas você está citando, é muito bom você citar isso, com relação ao deficiente. O deficiente reage muito mais do que a sociedade no todo. A sociedade não reage nada. Ah, não? Você está me perguntando? Eu estou perguntando. Então, por quê? Tem que fazer você falar, cara. Esses dias agora foi comemorado lá Irani, né? O movimento Irani, onde morreu 20 mil pessoas. Irani? Irani. Aquela contestado, né? Tá certo, tá certo. E volta sempre a mesma questão, né? Tá. O poder econômico definiu, primeiro retiraram das áreas que eles achavam que deviam passar a estrada de ferro, e depois retiraram o restante daquilo que eles achavam que deveria ser as fazendas para serem extrativas, para mandar. E mataram mais de 20 mil pessoas, porque as pessoas ficaram, logo depois, ficaram sem emprego. Terminaram a obra, deixaram lá. Nem Estado, nem ninguém. E foram considerados, muito bacana essa, revolucionário. O que é revolucionário, né? Aquele que se recusa a morrer. Aqui no nosso país, se recusar a morrer, é ser considerado revolucionário. E a Europa, tida, que é mais uma confirmação, né, do nosso nível cultural, tudo nós queremos de quem tem dinheiro. Que é o exemplo da democracia, deixou a coitada da Grécia ela pelada. Agora que ela está pelada, entrou junto até o pescoço. E esse ano mandaram o quê? 80 mil imigrantes, uma política de higienização na Europa, de imigrantes. Estão sendo embarcados, não aparece na televisão, isso comprova, né, como é que toda a estrutura de poder manipula. Todo dia estão sendo mandados para fora da Europa centenas de imigrantes. O ano passado parece que foi 80 mil, esse ano até agora já está com 70 mil. Qual a culpa que ele tem? É que ele está lá na África, que está morrendo de fome, ele veio para cá. Primeiro exploraram eles bastante tempo. Né? Até os europeus, até um pouquinho antes da crise, você podia fazer o que a Inglaterra falou: já não dá. Os ingleses começaram a reclamar que estão usando nossos empregos. Mas que é emprego, pô? Sabe? É um emprego que o inglês não vai executar. Ele não quer. Não, e ele não vai. Você pode mandar imigrante embora, que ele não vai. Ele vai, através do Estado, explorar, e o Estado, através do seu sistema financeiro, vai roubar de nós aqui, né? Com manipulação de câmbio, aquelas coisas lá. E nós ficamos quietos, né? Estamos recebendo imigrantes, nós que somos democráticos, estamos. Deixamos o pessoal do Haiti lá na fronteira, lá numa miséria. Está entrando agora. Isso não é higienismo? É higienismo também. Mas escondido, né? Agora eu vou perguntar para você, vou fazer uma provocação forte. Hoje as instituições que albergam os portadores de deficiência, elas são centros educacionais ou estão mais para uma FEBEM? Não, eu não diria que está mais para uma FEBEM. A FEBEM, ela recruta, diz que pretende, voltando um pouquinho,
eu não posso fazer julgamento a partir da ponta, a partir da consequência. Eu gosto sempre de voltar à causa. A causa. Né? Aqui em Taubaté fechou a antiga Casa dos Menores. Como é que ela foi à falência? Né? Num instante que ela achava que poderia sair melhor, porque o Estado tentou passar, todo mundo tenta passar o que eles consideram exclusão. Fez uma promessa para a Casa do Menor daqui de Taubaté: fique com esses meninos que nós vamos bancar um determinado valor. Contando no lápis, naquele ano lá, era uma maravilha, teria resolvido. Depois, simplesmente, a FEBEM, por lei, desapareceu. Aí não veio mais recurso e nem tinha forma legal de devolver, porque disse que a FEBEM não existia mais. Ficou aí. Alguns estão presos, outros foram reinseridos naquilo que se chama de sociedade normal, né? Outros morreram, né? E alguns estão aí, por aí, rodando na alternativa. Mudaram a expressão, agora é casa-cor, casa não sei o que, umas coisas assim, né? Casa, né? Fundação Casa. Mas a causa de onde produz não foi eliminada, que é esse sistema que nós vivemos. Você dizer que as instituições que cuidam dos portadores, elas têm objetivos que não atendem, elas não têm recurso. Elas não têm recurso. E a gente tem que ter consciência disso. Nenhum lugar do mundo o sistema de saúde tem todos os recursos necessários. Nenhum. Nem o Suíça, nem ninguém. Porque é uma luta entre dois polos. De um lado está o sistema que promete a vida eterna. Né? Os pesquisadores, os laboratórios, as grandes máquinas de produtoras de equipamentos. Então, o importante é: morreu porque você não comprou esse equipamento, morreu porque você não comprou. Esse dinheiro nunca será necessário, nunca será suficiente. Nós temos que encarar a vida. Se você tem uma vida saudável, eu vou viver até determinado período que eu me senti dono de mim. Tá, mas vamos para a política oriental, para a filosofia oriental, não é? Tá, mas escuta, mas e você não acha que, de repente, o sistema educacional, educação especial, o tratamento ao deficiente, às vezes está mais eficiente? O que é? Mais eficiente em relação a quê? Deficiente. Está mais deficiente. É difícil compreender, porque existe eu sou pai, então percebo isso daqui muito. Quem tem um filho de portador de deficiência, ele conversa comigo de uma forma. Quem não tem, começa: ai, tadinho. Eu tive numa dessas exposições de cães, né? Vamos cuidar dos cães, Os cães estão melhor tratados, não? Bem, o meu filho não tem acesso a nenhuma dessas UTI lá para cães que tem em São Paulo, né? Tá bom? Não tem acesso. E uma das ambientalistas que protege os cães falou que meu filho é que nem os cães. Coitado do filho dele. Não é, gente, por favor. Não, mas isso, ela falou, e eu pensei: o que eu vou responder? Ela não tem a menor condição de entender. Porque ela estava com tanta dedicação cuidando, fazendo a promoção da fidelidade dos cães, né? E que o meu filho pensava da mesma forma, que ela jamais teria aquele afeto com relação ao meu filho, porque era uma coisa de autoritarismo, né? Eu sei mais, aquela coisa do distanciamento entre... Meu filho estará sempre embaixo. No Japão tem aliás, aqui de vez em quando aparece isso. Um menino totalmente dependente, não fala nada, não consegue fazer nada. Mas um pai, um professor de uma universidade lá, 30 e tantos anos educando o filho, ele reproduz qualquer música
erudita, piano, violino, assim, erudita, ouvindo uma vez. Uma vez. Reproduz. Mas ele faz aquilo. É autista. Não tem essa classificação dele, porque o autista ainda tem um pouco de comunicação. Não, ele não se movimenta, não faz não. Ah, não? Não faz não. Então, é um caso de estudo. Eu sempre imagino o seguinte. Está se pensando agora, eu vi hoje uma notícia muito boa, de colocar as pessoas que têm o câncer, e é terminal, e às vezes é jovem, de constituir uma comunidade onde a família inteira convive. Sabe? Então, não preciso levar lá no centro. Eu estou lá, viu aqui, meu filho precisa de uma coisinha, está sendo atendido por um enfermeiro, e cria um ambiente de família saudável, com recurso. Em vez de você ir a um centro produtivo de bem-estar. O que são os hospitais? Nada, não passa de uma fábrica dentro desse conceito, né, de produção, vão fazer uma coisa mais eficaz, mais produtiva. O médico tem que fazer consulta cada 20 minutos, como se isso... Não, o ser humano não é assim, né? Você não faz isso. Nem as máquinas eles conseguem dar, vira e mexe, tem recal, é vontade. Tá, mas vamos voltar à questão da inclusão dos deficientes. Existe há muito tempo queixas, notícias que determinada instituição tem problemas absurdos no modo de tratar com o deficiente, e agora nós tivemos recentemente notícia do fechamento das APAES. Pergunto para você, a gente tem que fechar as APAES, elas vão fechar ou tem como melhorar? Eu não posso falar que elas vão fechar, elas não fecharão, nenhuma APAE fechará. Pode ser transformada? Pode, né? Tem que ser melhorada? Tem. Existem algumas falhas de interpretação? Tem, umas absurdas. E muitas pessoas que às vezes têm algum problema na área, né, financeiro, qualquer coisa, aproveita esse tipo de notícia para eliminar um monte uma série de alunos que eles consideram, entre aspas, problemáticos. Sabe? Isso que eu chamo de higienização, de higiene. Né? Isso daqui é problemático, isso aqui é psicótico. A função das APAES, se você pegar na internet, qualquer coisa, no site dela, você vai ver todo tipo de deficiente e as mensagens que nós temos de ir atrás de solução para aqueles que estão fora do padrão, dentro do próprio, da própria criança portadora de deficiência, da criança ou de qualquer um. Adulto, adolescente. Qualquer um. É função da gente ir atrás de uma solução. E elas sempre existem. São trabalhosas? São. Mas são trabalhosas qualquer desafio na nossa vida. Ou não? Né? Aquilo é um trabalho que você não tem uma porta, vai lá que resolve. Mas a primeira vez que tiver a solução, haverá depois uma porta para onde você seguir. Hoje, você vê muitas instituições que fazem propaganda, que usa, por exemplo, a tecnologia, computador, todo o campo da informática, da comunicação, da internet, com os portadores de deficiência. E que está ajudando bastante. Mas eu lembro a primeira vez, né, como sou lá em São Bernardo, o profissional que tocava aqui lá, quase sozinho, né? E incompreendido. Não, isso daí não funciona. Vamos botar... Tira da sala de aula. Por que ele precisa aprender a ler e escrever? Sabe aquela cultura que ele tem que aprender a ler? Não, ele tem que ser independente. Essa cultura já está mudando bastante. Mas é que ela não acelera na velocidade que nascem portadores de deficiência. Como nós estamos morrendo mais tarde, quem gere, também gere num período mais longo. A gestação também ocorre em idade mais avançada. E começa também mais cedo. Então, o número de portadores de deficiência que nascem hoje repõe de uma forma maior do que aqueles que falecem. Há um crescimento.
E essa busca de uma solução, de incluí-los na sociedade sem vergonha, sem ter a vergonha, né? E sem usá-los como uma forma de você propagar a sua bondade, né? Seu coração puro, seu coração generoso, né? Tá difícil, é essa a questão que a gente mais luta hoje, né? É você lembrar disso. Não existe a possibilidade de fechar. Você pode saber, eu não sei como você está a mantê-la aberta. Então, tenha dignidade, peça afastamento, convoque antes um grupo que possa continuar, né? E pode até continuar no meio do grupo. Se você aprender, você depois pode reproduzir em outras instituições, ou instituições com dificuldades menores. E na sua própria vida, geralmente a pessoa tem sempre algum problema na vida, né? Então, vou tentar resumir as suas colocações. Você primeiro colocou que o problema da inclusão ela é difícil por causa do sistema. Nossa cultura o sistema que é baseado na exploração do ser humano. Você colocou que essas instituições que albergam os portadores de deficiência, você deve lutar por elas, porque você colocou que as pessoas devem lutar por alguma coisa na vida, por si próprias, pelos seus descendentes, por algum ideal, mas sempre consciente de que não vai haver uma perfeição nisso, porque não existe, isso é como prometer a imortalidade, a infalibilidade da ciência, da tecnologia, essas coisas que você percebe que são miragens, são ilusórias. Então, o que há para se lutar? Há para se lutar pelo que é possível, pelo melhor possível. Isso você colocou até agora. E você rejeita a ideia da higienização, que é uma coisa que eu também rejeito. Você rejeita essa concepção de caridade, né? Há que se rejeitar ainda completamente, igualar o deficiente ao animal, não é a mesma coisa dos direitos dos animais, não é. Eu também tenho que concordar com isso. E não é uma questão de caridade. Você está querendo, todas as suas colocações, você diz que a ideia é de ter mesmo comunidade, ou seja, o deficiente tem que fazer parte de uma comunidade. Entendeu? E que você diz o seguinte, bom, mas a APA é inevitável, porque também não vão fechar porque não sabem gerir, né? Mas é difícil fechar porque não tem para onde mandar as pessoas que estão lá, o que fazer com elas. Então, mas se não fizer, se a gente mantiver essa tipo de uma pressão sutil, fecha. Fecha, né? Você... eu tenho experiência de, por exemplo, meu filho já sofreu bastante em instituição. Psiquiátrica, fecharam uma no Jabaquara, que era um terror. E eu achava que ela tivesse sido uma das piores. Em Minas havia uma outra. Que era pior ainda. Aquela que era um campo de genocídio. Né? Que é parece que cerca de 60 mil pessoas morreram. E lá não eram só portadores de deficiência mental. Bêbados, colocavam lá, não tinha roupa, não tinha nada. Político, filha, por exemplo, que se engravidavam, colocavam lá. Os médicos compartilhavam aquilo lá. Né? E se você fica com essa expressão, ainda hoje... Compartilhavam como? Né? Faziam os atestados, para internar a pessoa. Se compactuavam. Se compactuavam. E quantos anos isso foi? Né? Os hospitais psiquiátricos, você chegou a visitá-los? Eu vi um em Campinas uma vez, que já tinha dentro dele ele tinha uma linha telefônica que já era histórica, que era da década de 40. E tinha um sistema de interfones que eram aqueles telefones pretos, e com a telefonista, esses fios que encaixavam, plugavam. E aí tem essa... Você acha que é antes da década de 40, né? Aí a gente tem o que aconteceu. Aí tem, vamos chamar assim, estava lá
como é que chama? A sala de execução. Vamos chamar esse centro como uma sala de execução. Uma sala de execução, qualquer país que ainda os Estados Unidos tem sala de execução, né? Mas é permitido pela toda a sociedade, acho que aquilo é certo. Então essas instituições hoje... Eles defendem a pena de morte de uma forma ou de outra. Então, e hoje, como nós aqui no Brasil temos um cristianismo assim meio bem fajuto, né, bem sem vergonha, ele pega e concentra então todo o foco em cima da instituição que já está fechada. Mas não em cima do pároco que estava lá, que no mínimo ia lá, dar a extrema-unção. Lá nem isso ia. Né? Mas não sabia tudo que existia lá. Aí fica fácil. Quais são os responsáveis por aquela instituição? Todos já morreram. É fácil agora descarregar. Mas o vírus, a cultura, está presente hoje. Né? A cultura está presente hoje. A sociedade, não está. Falei, quantas vezes você foi visitar? Aqui em Taubaté. A PAI é uma instituição antiga. Mas pergunta para a maioria, quantas vezes você foi lá na PAI? A maioria que vai, mora no entorno. Ou outros, realmente existem as pessoas que são sensibilizadas e vão. Mas aqui tem mais de 200 mil habitantes. Casa do Menor era aquela instituição que tinha um frade? Eu não lembro quem tinha. Mas tinha um frade que cuidava dos menores aqui. Isso. Depois lá passou tempo. Lá passou várias personalidades, tanto da igreja como da Eu me lembro do seguinte, entrevistar nesse frade, num jornal, eu não vou saber agora o jornal, porque isso faz mais de 20 anos que eu li, eu era criança quando eu li isso. E perguntaram para ele, já que ele albergava moças e rapazes, como é que ele evitava o sexo entre os jovens, né? E ele falou alguma coisa que ele não evitava. E é uma coisa que hoje em dia eu vejo nas famílias, em uma família evita, né? Quem crescer na casa do pai e da mãe, o pai e a mãe não evitam mais isso, né? E aquilo causou espécie, escândalo, e dizem que a instituição que ele estava à frente foi fechada por causa disso, né? Sempre há desculpas para isso. Não. Primeiro motivo que dá a base, né? Esse daqui serve, né? Assim, né? Precisamos fechar, precisamos condenar. Arruma uma coisinha que a gente arruma. Né? Não é por causa disso. É uma questão de cultura. Eu lembro de um dos casos, primeiro, os meninos que frequentam lá, dificilmente é de uma família bem estruturada. Né? Dava muito trabalho, e aí, como são menores, a polícia chama, o delegado chama, a mãe, vamos. Não, pode matar, porque na minha casa eu não volto. O delegado, o que eu vou fazer? Né? Se a mãe fala, pode matar. Aí volta para a instituição. Ele não vai parar. Não vai parar. Não vai parar porque lá na cadeia, então vai para a rua. Os vizinhos propagam aquela marca. Não, quem nasce torto, morre torto, não tem jeito. Não dá opção para a pessoa. Aquela famosa. Até o dia que você morrer, um pouquinho antes de você morrer, você pode se converter. Mas ninguém dá essa oportunidade. Ninguém dá a oportunidade. Eu sou melhor. Está vivo. Né? Hoje nós temos exemplo do pessoal da droga. Né? A primeira coisa, quando algum chega e bate em você, eu preciso de uma ajuda, tem que ser naquela hora. Não tem que ser depois. Né? Então você tem que estar já ligado para onde eu posso encaminhar, quem eu posso chamar para dar um apoio. A partir daquele instante é capaz que ele siga um caminho de recuperação. Mas tem que ter essa possibilidade. O portador de deficiência, ele é olhado como alguém que não vai ser igual a você nunca. Esse é o maior erro. Então, já que nós não sabemos como fazer do ponto de vista técnico, pedagógico, falar na pedagogia, é muito seccionado, né? Psicólogo, assistente, um médico, psiquiatra, cada um faz
neurologista, fonoaudiólogo. Neurologista. Você vai formar o quê? Né? Carlos, desculpe perguntar, você já está com mais de 70 anos. Tô. Agora, dia 5 de janeiro, 75. 75. O Sérgio está com quantos anos? Dia 27, agora, domingo passado, fez 49. 49 anos. 49. Gente, uma vez o Sérgio machucou-se, chorava, expressava a dor de toda a forma que podia, e o Carlos, já com essa idade, eu vi o Carlos carregar o Sérgio nas costas. Até Ele hoje. tem um condicionamento físico invejável. E ele ainda está na cadeira de roda depois que ele fraturou Foi 2 vezes, Ele caiu, o Sérgio andava, era deficiente mental, mas andava normalmente, e depois sofreu um acidente, uma queda, né? Em casa foi? Foi na PAI. Foi na PAI. Esse trecho eu gostaria que depois não saísse, se fosse possível, tá bom? O quê? Porque um acidente pode acontecer em qualquer lugar. Um acidente pode acontecer em qualquer lugar. O que ocorreu depois do acidente que são Não, mas eu acho que não tem problema nenhum de ter acontecido em casa ou na PAI. Acho que não é um problema isso. O problema é depois da execução, justamente. Porque se ele tivesse, acho que pode passar sem Z3, eu sei, porque o Sérgio, o problema foi ser atendido. Aliás, ele teve problema de ser atendido para tratar do dente. Tudo. Muito, muito mais difícil. Hoje tem um Dr. Marcelo lá na PAI, está fazendo um trabalho bom com relação à dentição dele, né? Mas com relação à fratura, está dando trabalho até hoje, porque... E o Sérgio gosta da PAI, diga-se. Gosta. As crianças gostam da PAI. Porque ele, quando ia a reuniões com a gente, né, ele ficava falando assim do meu lado, tio, vamos para a PAI. Lá tem bolo, tem guaraná, tem os meus amigos. Ele dizia isso. Ele gosta da PAI. Ele gosta da PAI. Quer dizer, eles achavam que a PAI era bem mais interessante que as reuniões das quais a gente participava. Né? Eu acho que não tem nada mais falar isso, que ele caiu, que ele se machucou, e que quando ele estava de cadeira de roda, a primeira vez que eu vi ele de cadeira de roda, eu perguntei para ele, Sérgio, tudo bem? E ele disse não. Uma coisa óbvia, ele está numa cadeira de rodas. Então, quer dizer, ele não tem... falando hoje, por exemplo, está na PAI, ele está sendo muito bem atendido. Né? Então, separar duas coisinhas. Teve um período que não era esse tipo de atendimento que ele está tendo hoje. A PAI está tendo uma recuperação, mas a gente sabe que falta recurso para caramba. Então, está separado os dois desafios. Então, o portador, eles estão bem atendidos, né? E tem uma luta, que é essa chapa que eu estava iniciando a falar para você, que é composta por pessoas, acho que vai dar continuidade a esse trabalho de recuperação da PAI, uma inserção da PAI junto à sociedade e vice-versa, né? De fazer a sociedade voltar a ter um carinho que sempre teve pela PAI, mas tem que abrir a porta para a sociedade entrar. Esse trabalho... esse grupo está entrando, tem muita consciência e tem a capacidade de realizar isso, né? Continuidade da administração atual. Agora, tem que sempre ficar ligado, porque qualquer escorregãozinho volta àquela coisa que nós não podemos fazer isso. Eu não posso atender portadores de deficiência de outra cidade. Isso é um absurdo. Sabe? Sua função é essa, atender portador de deficiência, não é classificar. Pois é criar dificuldades, não é essa é a burocracia. Então você fica gerindo burocracia. Né? E, dentro do ponto de vista burocrático, os papéis tudo estão ali. Eu falo sempre para as pessoas, principalmente quem é servidor público, eu falo o seguinte, vocês têm que ver que a lei, se a gente aceita a premissa de que nós estamos no Estado de direito democrático,
A lei é para viabilizar soluções para os cidadãos e não para criar dificuldades. A lei nós que ele já tem. Não precisa adicionar mais nada. Não precisa adicionar mais nada. Um país como o Brasil, ainda mais. Só o fato de você nascer brasileiro, você não precisa de mais dificuldades. Você abordou uma coisa assim. Um país como o Brasil, dando aquele sentido de grandeza, né? Sempre, se você tiver um espírito livre, sempre vai aparecer solução. Sempre vai aparecer solução. Um que você nem conhece, se você for, sempre vai aparecer uma solução. Não é a melhor, não é aquela que você imaginava. Esse é o grande problema, né, da nossa vaidade. Não é que eu queria. Também. Mas você tem a sua? Não tem. Porque lá tem. E a sociedade tem essa predisposição. Ela veio meio desorganizadinha às vezes, mas aprenda. Aprenda a filtrar rápido dentro dessa aparente desorganização, onde que está a solução. Né? Que nem os cientistas falam. Não é? Você está lá e... Chama uma ordem no caos. É isso aí. O Carlos, meu amigo Carlos Colareda, eu só tenho uma crítica a fazer para você, que você não tentou ensinar italiano para os seus filhos. Você devia ter tentado ensinar italiano. Então, meu pai falava o seguinte, eu me arrependi de não ter, que eu perguntava por que ele não ensinava. Ele falou, nós crescemos numa região que só italianado, né? Vivemos um pouco de tempo numa fase no tempo da guerra, né? Tinha muita perseguição, então teve que sair da cidade. Ele falou, não quero ver meus filhos falando uma caroça de arreia. Carlos, você quer fazer umas considerações finais, que eu acho que o nosso tempo já está rugindo. O que eu quero é isso daqui, né? O que eu peço. A Paz de Taubaté é uma referência, foi uma referência dentre todas as paz de atendimento ao portador de deficiência, dando assistência completa 24 horas por dia em sistema de residência. Se fala muito que o ideal está em casa. É lógico que o ideal está em casa, está aquela família bem constituída. Mas se você está sozinho, se você morre, o pai morre, a mãe morre, não tem com quem ficar. Num acidente, morre todo mundo, não tem com quem ficar. Eu lembro de um dos trabalhos da PAI que eu acho excelente, né? Não sei se hoje ainda fazem isso, para mudar um funcionário que atendia o portador, os portadores, fazia um trabalho de transição. Você quer sair? Aí fica um mês falando que você vai viajar para não dar aquele choque. De um dia para o outro vir uma pessoa diferente. O sistema de adaptação deles é demorado a novo ambiente. Então, se eu falecer, como é que você vai colocar o Sérgio de um dia para o outro para onde? Então, a minha luta sempre foi essa. Eles têm que estar inseridos num ambiente social. Se eu faltar, pode ou não dar um trauma nele, mas ele está inserido já numa outra. Sabe aquela questão? Tem o resto da minha família que cuida de mim. E lá eu acho que essa sociedade, ela preenche essa necessidade, numa eventualidade. A morte o andamento natural, devo morrer antes. Pode ser que não, mas devo morrer antes. E ele tem que estar inserido. E essa instituição deixa essa segurança para mim. Ela está com toda a dificuldade que tem. E agora eu estou muito mais confiante vendo esse grupo que está se chegando, que vai assumir essa nova fase de tentar mudar o foco no futuro para ela. Já estão pensando nas crianças que nascem hoje, né? São portadores de deficiência, que é uma outra dificuldade. Os pais aceitaram logo do início que o seu filho é um portador de deficiência, a maior parte rejeita, então atrasa um pouco. Então a sociedade que esteja certo que esse grupo está se propondo a assumir a condução das atividades da APAI desses próximos anos. Eles estão conscientes dessas dificuldades e têm essa visão da integração, não só do portador de deficiência mental, do portador e da mãe que não tolera mais o filho. Né?
não quer ver. Então vai ter que ter um trabalho em cima da família. É uma questão, uma inclusão da família, não só do elemento. E esse grupo está disposto a aceitar esse desafio. Carlos, eu vou sugerir a você o seguinte: entre uma atividade e outra, escreva as coisas que você pensa. Porque depois porque você tem muitas ideias, porque depois quando você vai falar, é torrencial o seu discurso, viu? Você coloca muita coisa. Mas eu acho que você tem muita coisa a dizer também. Você escrevendo até melhor, você consegue decantar isso no sentido de que você até pode explicitar melhor cada tópico, terminar. O nosso colega... Não, estamos terminando. O nosso colega de militância, um judeu russo chamado Leon Trotsky, também escrevia bastante, também era torrencial, mas o que ele deixou se aproveita até hoje. Aliás, o programa de transição serve bastante para o Brasil, a gente pode discutir outra oportunidade. Eu vou falar para vocês, terminar esse programa, recomendando lerem o Diário de Taubaté, sempre, eu falo sempre criticamente, leiam o Diário de Taubaté. Eu quero só agradecer essa oportunidade que você, Marcos, está me dando, tá bom? Estou falando em nome do grupo que a gente pretende participar. Em nome de todos os pais e amigos e professores, os portadores de deficiência. E terminar então recomendando a leitura do Diário de Taubaté e fazer como faziam na missa. Houve uma época na missa que se liam 4 evangelhos e o evangelho final, o padre não fazia sermão a respeito, era para as pessoas ouvirem e irem para casa pensar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se acham incluídos na sociedade atual? Pense.